acabei indo para Israel estudar arquitetura lá. Então, foi uma das correções que eu fiz aqui, que o nome do instituto estava errado. E vai passando aquele filme assim, você diz, não, esse plano eu quero, esse plano eu quero. O cinema já estava no seu imaginário? Você já pensava? Ou foi uma coisa que surgiu depois? Já em Israel? Não, já tinha paixão do cinema desde criança, já teve uma relação muito forte com o cinema. Brigas com a minha mãe desde muito cedo, porque eu queria sempre ir ao cinema e estava sempre... Depois, com a separação dos meus pais, eu assisti todas as chanchadas brasileiras, porque era da idade em que nós podíamos entrar, meus irmãos menores. Então, sempre foi uma relação intensa com o cinema, mas nunca imaginando que um dia eu podia ser uma pessoa que fizesse cinema. Foi uma coisa sempre muito intensa, mas sem imaginar que eu podia um dia ser É meio que eu entrava naquela magia e eu não via uma equipe atrás daquilo. E durante muitos anos, meu irmão foi diretor de publicidade. Eu nunca me interessei porque ele fazia, porque esse mundo não me interessava. Aí eu fiz Belas Artes, eu fiz arquitetura, interrompi a arquitetura e vim para o Brasil e casei. Aí fiz vestibular para psicologia já com filho. Aí comecei... Isso já nos anos 70. Eu entrei para a PUC para fazer psicologia e no ano 70. Terminei, me formei em 74. Tem um impacto grande com você o cinema novo? O Lauber, os filmes? Não. Nos anos 60, era como eu estava em Israel, uma parte, né? Eu voltei de Israel em 66, quer dizer, 64 aconteceu, eu não estava aqui. Eu comecei a me vincular, quer dizer, era aquela menina burguesa, casada, com um filho pequeno, né? E eu comecei a estudar psicologia já querendo uma autonomia que de onde eu vinha não me davam, né? Não tinha. E aí eu fui estudar psicologia, me separei nesse meio tempo e... É engraçado, você tentando. A formação foi Escola de Belas Artes, foi psicologia. Sua família arquitetura, que eu não terminei, depois foi psicologia, e ao mesmo tempo eu ia meio que juntando isso tudo, né? Quando eu estava fazendo psicologia, arquitetura, eu queria uma arquitetura ligada à psicologia, queria o aspecto da psicologia da arquitetura. E cinema veio depois, entrou na verdade na minha vida através do Noilton, porque antes eu não me interessava pela parte da equipe, pela parte de como é que se faz aquilo, né? Quer dizer, eu me deleitava com o cinema, mas não pensava que tinha uma equipe fazendo aquilo, né? Não tinha... Tá. E conheceu o Noilton? E conheci Noilton. Que ano, mais ou menos? Como é que foi que vocês se conheceram? Através de uma amiga, através do movimento de mulheres. Nessa época eu trabalhava na cadeia, trabalhava na Talavera Bruce com as mulheres. Já como psicóloga, eu trabalhava dentro da cadeia, então era assim uma parte de militância, porque eu trabalhava com as presas comuns e consegui do diretor que ele me deixasse atender as presas políticas também, dentre das quais estava a Janda, que era uma amiga muito próxima. E aí foi, isso é um trabalho, é outro caminho, é outra história. Tem o que foi também o caminho pelo subúrbio, um trabalho que eu fiz uma época recém-formada, eu acho. Foi o primeiro trabalho que eu fiz, com 28 anos, foi a primeira vez que eu tive um trabalho, né, assim, remunerado, né? Que foi esse trabalho com a Engevix, que era uma companhia francesa que estava fazendo dimensionamento da rede ferroviária para colocação de novos trens, não sei o quê. Então, nós éramos equipes, nós íamos assim dimensionar Japeri às 1h30 da manhã, quer dizer, foi uma viagem pelo subúrbio, assim, a gente andava em todas as estações de trem, em todas as linhas de trem, né? Que foi um mundo totalmente novo para mim, né? E foi uma coisa muito marcante. E os militares no poder, era uma coisa que E você os começa a se ocupar. Os militares no poder eu comecei a perceber a partir dos anos 70, quando eu entrei na PUC. Eu estava com um filho pequeno quando eu comecei a fazer a PUC, e aí tinha aquela movimentação
E, sabe, meu instinto sabia muito bem para onde que eu estava, com quem que eu queria me associar, né? E aí acabei de representante de turma, representante da psicologia, representante de departamento. Mas, ao mesmo tempo, meio por intuição, não sabia muito bem onde que eu estava pisando, né? Ele disse, não, mas é esse o caminho que eu quero, entende? Eu estava procurando alguma coisa, né? E com filho pequeno, e com marido, aí separação, aquela coisa assim. E aí separada, deixa eu ver, eu separei em 71, em 73 eu estava terminando psicologia, fui para a França e teve uma fase muito marcante, estou com esse papel enrolado aqui na mão, que foi uma ida à França, que eu fui trabalhar com a psicologia alternativa lá, né? E foi uma época que eu tive com Foucault, com Guattari, com Deleuze. Eu não sou uma intelectual, nunca fui, assim, não sou de teorizar e tudo, mas a convivência com essas pessoas e o impacto que eles tiveram no mundo naquela época, né? Essa noção de que nós somos máquinas desejantes e, ao mesmo tempo, 68, sabe, começando a entender o que era aquilo onde eu estava vivendo, né? Quer dizer, essa época foi muito importante nesse sentido. E aí lá eu comecei a me engajar no feminismo, quer dizer, no movimento de mulheres, e no Brasil vim para me vinculando ao movimento de mulheres quando eu cheguei aqui, em 75. Aí que eu conheci a Janda, que me apresentou no Hilton, que eu comecei a entender que era presa política, que é uma grande amiga minha até hoje. E você trabalhou em alguma coisa com o Hilton nos primeiros tempos? Assim? Não, eu ia lá para além de filmes e via eles fazendo o filme do Pitanga, o filme do... E aí é que eu comecei a perceber aquela coisa, aquela energia que era aquele grupo de pessoas que faziam um filme acontecer, né? E aí aquilo... Aí eu estava trabalhando no movimento de mulheres, tinha um programa, um projeto na Vila Kennedy, eu estava trabalhando com creche, estávamos fazendo um levantamento do que existia de creche, que naquela época não existia nada. E aí eu descobri uma experiência muito interessante na Vila Kennedy, que era de um grupo local, liderado por uma freira que trabalhava lá. E aí eles fizeram, eu contei para você, conto de novo? Conta de novo. E então era essa freira que aparece no filme dando depoimento, contando como é que aquela comunidade tinha se organizado para fazer um modelo de creche, onde as mães podiam sair para trabalhar, deixando os filhos com a vizinha, mas a vizinha passava a receber. E alguma organização, não me lembro exatamente qual era a organização de governo que apoiava esse projeto, mas elas não recebiam dinheiro. A mãe podia cuidar até 4 crianças, dependendo de quantos filhos ela tivesse, e ela recebia por criança com que ela ficava, mas ela recebia em alimentos. Aí os moradores se organizavam, faziam um pequeno supermercado, né? Aí alguém de Kombi ia lá, buscava os mantimentos e elas recebiam, escolhiam frangos, ovos, farinha. E eu achei uma experiência muito interessante, eu queria guardar aquilo, eu queria não perder aquilo, eu achei um modelo fantástico, devia ser replicado, né? Era muito simples, a comunidade trabalhava. E aí eu pedi ao Noilton, vem fazer, documenta aquilo para mim, faz aquilo para mim. Ele disse, não, você que vai fazer. Eu digo, eu sou psicóloga, não entendo nada, nunca tive num set, não sabia que tinha que dizer som, câmera, ação, roda... Sabe? Primeiro, porque aí tem uma ceninha do início do filme que é ficção, que é meio ficcionada, que eu pedi a menina para sair da porta com as crianças ou entrar. E aí o Noilton, ele que fazendo a câmera, né? Ele diz, fala, diz, e aí som... Eu digo, aí que ele me falou, né? Então, minha entrada em cinema foi assim, totalmente... Né? Sem aquela coisa de cinéfilo que há anos, que passei a minha adolescência... E era 16 milímetros? Era 16 milímetros, a gente tinha 2 latas de filme, uma coisa assim. Foi na Corsina, né? Já era a estrutura da Corsina do Noilton, eu lembro que você me falou que era. Não sei se era com a Cortina, acho que era BD ainda, eu ainda não era vinculada a nada, eu não tinha vínculo com nada ainda, era isso. Eu cheguei, tinha conhecido o Noilton e disse, Noilton, documenta isso para mim, eu acho importante. Ele disse, não, quem vai fazer é você. Então ele tem ritmo de um filmezinho de estudante. Né? Uma coisa assim que é um momento onde você está aprendendo as ferramentas, né? Você está aprendendo a saber que ferramentas são essas que você usa, né? O filme, quer dizer, não faz sentido estar... E o filme foi ampliado também? Não, ele é em 16 milímetros, acho que ele tem 9 minutos. Mas ele foi distribuído.
O que eu fiz Não com tinha o filme distribuição depois? em 16. Não tinha distribuição em 16. Devo ter Pela... passado em alguns eventos de mulheres, alguma coisa assim, mas eu tenho pouca lembrança. Você quer um duplicador e outro microfone para ele? Eu vou lá em cima. É você poder usar como direcional. Você distribuiu pela Dina Filmes? Foi o circuito dos cineclubes? Alguém, esse Dina Filmes está me lembrando alguma coisa. Sabe que eu tenho muito pouca lembrança da distribuição dele. Você lembra? Né? Eu não estava no movimento de cinema, não conhecia as pessoas, eu não conhecia as instituições, entendeu? Os apoios que tinha. Mas qual era a proposta do filme? Você mostrava e ia debater? Era para ir junto com propostas nossas. Nessa época de 75 foi fundado o coletivo... Não, Cuidado com o barulho. não, qual? Tem um tempinho, deixa eu me lembrar. Núcleo de Mulheres de Cinema, não é esse? Não. Esse é depois, né? Centro da Mulher Brasileira. O Centro da Mulher Brasileira, inclusive, eu botei ali para você. Em 75 foi fundado o Centro da Mulher Brasileira, que foi a primeira organização de mulheres assumidamente feminista, porque essa palavra tinha um peso muito grande naquela época. Né? Vocês feministas se chamavam de fanchona, se chamavam de, sabe assim, de que odiava os homens, então a gente tinha que lutar, foi aquele início mesmo de você brigar com preconceito, e até o ponto, quer dizer, apesar de ser assumidamente feminista, não se ousou botar feminismo no nome. Centro da Mulher Brasileira, não era Centro Feminista Brasileiro, que, sabe, hoje em dia se faria sentido, porque você estava realmente levantando, carregando essa bandeira. Então, era mais aí nessa época, tinha um grupo que na época era chefiado pela Moema Toscando, que é uma socióloga carioca, de peso, feminista, etc. Então, ela estava coordenando uma pesquisa sobre creche. E aí esse filme era essa coisa importante que a gente queria mostrar, porque aí era um projeto de pesquisa que tinha intenções de modificar políticas públicas, quer dizer, recomendar políticas públicas. E eu, na época, eu achei que esse modelo seria muito interessante de ser duplicado. E você conseguiu passar esse filme nessa instituição, nesse núcleo de mulheres? Para esse grupo, ele serviu ao movimento de mulheres na época. Ele não foi divulgado como uma peça de cinema. Eu não era uma cineasta, eu não fazia parte desse grupo. Entende? Era como se eu tivesse pedido ao Noilton para fazer, ele tivesse feito e tivesse sido para esse propósito. Né? E o trabalho era muito Zona Norte, Baixada? Onde é que vocês mostravam e discutiam? Favelas? Não fui eu que fiz esse trabalho estava vinculado exatamente a essa pesquisa, né, que depois foi entregue, não me lembro para que organização na época. Mas, enfim, a cineasta estava batizada. Aí a mosca mordeu. Aí eu comecei, aí nessa época foi quando eu comecei a namorar o Sérgio, a gente começou a ir para filmes. Não, é outro Sérgio. Não era cineasta? Que não era cineasta, mas já era assistente de produção, e eu comecei a ir com ele para os sets e aí ver como é que funcionava aquilo. Aí eu fui fazer o curso Ramalho, eu digo, é isso que eu quero fazer. O Instituto Nacional por aí, essa de ferramenta Filme. é muito importante, entendeu? Quer dizer, isso é precioso, entende? Você ter isso é muito poderoso, né? Eu senti que a força que o cinema tinha, né? Quer dizer, que podia ter na mão da gente, podia ter quando você tem um objetivo, porque praticamente todos os filmes que eu fiz tem uma meta, vamos dizer, é para o movimento dos índios ou para o movimento negro, entendeu? Quer dizer, e eram momentos em que a minha vida estava vinculada a esses movimentos, né? Quer dizer, não foi daqui vou fazer um filme sobre candomblé, né? É porque eu já estava no candomblé há muito tempo, por causa do Sérgio. Né? Fui apresentado ao candomblé para o Sérgio, comecei a conviver no candomblé, era a mulher dele, ia com ele para as festas, né? E fui aprendendo, e como psicóloga, fiquei fascinada pelo que eu estava vendo. Né? Aquele assim, centro que você aborda? Era o centro do Pai de Santo do Sérgio. E aí, Em 79 você faz o filme sobre o candomblé, então você já estava dentro da estrutura da Corsina. Então como é que foi essa passagem, né? Dessa foi primeira tudo isso, foi esse até momento, 79. Noilton, Anselmo, Lente Filmes, ABD, como se reuniu, entendeu? Corsina também começou, as reuniões da ABD eram, muitas delas, na Lente Filmes. Né?
Você frequentou a BD, então? Se tornou sócia da BD? Me tornei sócia, aí no processo você começa a perceber quais são as instituições que fazem parte. Como é que foi a produção desse filme? Qual deles? Foi Lente, o segundo filme? O Cidadão Jatobá. Não, o segundo filme é ligado ao Candomblé, não é isso? O Teu Nome Veio de África foi um roteiro que eu fiz para um concurso da Funarte, que ganhou o roteiro para ser produzido. Era o Cosme, na época, quer dizer, era o Museu de Arte Moderna e Funarte. Então, a gente recebeu verba para produzir o filme. Naturalmente, não deu, tive que conseguir um pouco mais, mas foi um roteiro... Eu me lembro que quando o Glauber viu o filme, ele disse, gostei muito do roteiro, né? Que já tinha sido premiado antes. E foi, né? Foi documental que era parte da nossa vida naquele momento, entende? Eu e Sérgio vivíamos dentro do candomblé. Então, candomblé é uma coisa que te consome muito. Quem é de candomblé só fala de candomblé o tempo todo, né? Quer dizer, é uma coisa assim que realmente uma coisa que te abraça muito intensamente, né? É uma comunidade muito, não digo coesa, mas muito... Agora, tendo essa ideia dessa ideia que você falou de filmes para alguma coisa, né? Me parece, então, que você está querendo apresentar essa tua vivência para os seus pares da burguesia, para essa dissidência burguesa, para esses jovens... Nunca tinha pensado que era para eles que eu estava fazendo. Me parece que o filme é uma não tentativa... para alguém, não. Era para que o movimento negro tenha esse instrumento para trabalhar, para que o movimento de mulheres tenha esse instrumento para trabalhar. Quer dizer, era como se eu estivesse fazendo uma coisa para eles. Então, pega isso e trabalha com isso. Não é para alguém ver, entende? Nesse sentido, é a partir de um commitment, né? Perdendo as palavras do português, de uma causa que eu tinha abraçado, entendeu? De uma coisa na qual eu acreditava, na qual eu queria contribuir. E a minha maneira de contribuir era fazer um filme, entendeu? Quer dizer, era o que eu tinha para dar, para oferecer, entendeu? Era fazer um produto com o qual eles pudessem trabalhar, que mostrasse alguma coisa que, de certa forma, eles quisessem dizer, né? No sentido Agora, assim... O que eu queria que você falasse era da presença da religião negra naquele momento, muito diferente de hoje, né? A presença da religião negra se abrindo para a cidade, né? Se abrindo para a Zona Sul. Um momento, né? Deixa eu ir no banheiro um instantinho. A importância disso. Porque realmente já vinha de algum tempo, né? Inclusive essa casa de santo vinha da raiz de Joãozinho da Gomeia. Joãozinho da Gomeia era um pai de santo que era muito forte aqui no Rio, né? Porque sempre teve a Bahia e o Rio, né? Joãozinho da Gomeia de tradição de Angola, então Angola é mais Rio de Janeiro, Queto é mais Bahia. Teve sempre assim, um pouquinho de rivalidade. E durante uma época o Joãozinho da Gomeia foi um líder, uma liderança espiritual, e ele conhecia Carmen Marinque Veiga e ia para bailes. Ele era carnavalesco também, né? Muitos pais de santos são muito ligados a carnaval também. Quando chega no carnaval, ele desenhava fantasias, desfilava, não sei. Era uma figura na época, né? E aí o candomblé começou a ser uma coisa que a classe mais alta começou a frequentar, né? Teve modismo, foi um modismo naquela época. Mas, quer dizer, eu não tinha, isso é só porque você me perguntou o que eu me lembro disso naquela época, mas a minha entrada foi totalmente através, né, da minha paixão pelo Sérgio, vamos dizer assim. Uma coisa que fica... Era esse... E aí, entrando no candomblé, você começa a entender coisas, sabe, o movimento negro começa a chegar perto, você começa a entender qual é a proposta, né? E, ao mesmo tempo, me sentindo que o meu lugar era no movimento de mulheres, né? Quer dizer, eu estava ali, eu entendia, mas era como se a causa não fosse a minha, entendeu? Quer dizer,
eu queria contribuir, mas eu sentia que eu era olhada de lado, entende? Eu era branca, eu era de outro mundo, não podia ser porta-voz, mas eu estava ali, sabe, para contribuir no que eu pudesse. O que eu podia contribuir era fazer um filme sobre um momento que foi muito forte na minha vida, né? Quer dizer, esse tempo que eu fiquei no Candomblé, eu achei que tinha coisa a ser dita, né? A ser mostrada, entende? E esse filme já traz uma consciência de profissionalização? Você já percebia que tinha se configurado um mercado do curta-metragem? Você já editou visando? Não foi eu, dessa forma? eu diria que eu tenho muita dificuldade de lidar com isso, sabe? Eu nunca procurei, eu sempre admiti que eu nunca ia conseguir viver de cinema. O filme é Sabe? Corsina? Esse? O filme é Corsina. Você participou das reuniões da fundação? Você tem lembranças da Corsina? Tenho lembrança da Corsina. Fala um pouco das lembranças da Corsina. Não são muitas. É totalmente emocional, é aquele ambiente sabe, de pessoas que estavam pensando, sabe, o avanço do que seria, sabe, do que se podia fazer naquela época, quem trabalhava em cinema, né? Mas eu acho até, quer dizer, a Corsina naquela época era uma maneira da gente tentar produzir, era ter equipamento mais barato e poder pagar, sabe, ter um lugar onde você teria um banco de fitas, entendeu? Que quem queria contribuir para a Corsina dava ponta de filme, ou é onde você tinha condições, você tinha o apoio dos teus, quem trabalhava com você, para te ajudar a realizar, fazer a tua produção acontecer. Com regime né? de cooperativa? Num regime de cooperativa, né? Você chegou a trabalhar muito em filmes de outras pessoas? Especificamente de filmes da Corsina, eu não me lembro de ter trabalhado, não. Eu trabalhei em filme de muitas outras pessoas, mas não especificamente por ser parte da Corsina como cooperativa. Eu era muito recém-chegada naquela época, né? Quer dizer, Corsina, que ano foi Corsina? 78. 78, né? 77 eu estava fazendo creche lá nessa total ignorância do que era fazer cinema, do que era a dinâmica sabe, da classe. Porque a Corsina era uma resposta a uma lei que estava entrando. Você via essa lei acontecer, você via os curtas passando, enfim. Não, participei de tudo isso, via aquilo acontecer. E como vi uma lei, vi, sabe, o Sérgio Santeiro com a bandeira dele, sabe... E nem aí você viu o cinema como modo de você ganhar a sua vida, enfim. Você nunca pensou em se profissionalizar? Não? Não no sentido em que eu sabia que eu ia pagar um preço muito alto por isso. Entendeu? Nunca me interessei em trabalhar na Globo, nunca me interessei, sabe, assim, vivi de cinema durante uma época que eu trabalhava como técnica em filme dos outros. Entendeu? Mas não era isso que eu queria. Entende? Foi bom durante uma época, aprendi muito, entende? A minha escola de cinema foi trabalhar em filmes dos outros, quer dizer, começou com o filme do Ramalho, logo depois o Ramalho me chamou para fazer o Cortiço com ele. Fiz esse curso do Ramalho, foi Embrafilme, Museu de Arte Moderna. Isso né? é o quê? Virada dos anos 80. 77, né? O seu curso com o Ramalho? Pelo Acho que que foi tem aqui. 77. O que eram esses cursos? Ele tem Instituto Foi uma Nacional coisa de nova Filme. não tinha nada a ver com o Instituto Nacional do Filme, no INC. Tinha a ver com o Embrafilme e Museu de Arte Moderna. O curso aconteceu no Museu de Arte Moderna, patrocinado pelo Embrafilme, sei lá, que pagou os professores, etc. Mas foi uma coisa inovadora. Quem eram os professores? Eu me lembro muito bem do Ramalho, me lembro... O Ramalho fez produção, produção. O Ramalho dirigiu o curso, era um curso de direção de produção, era um curso de produção de cinema. Então, você meio que tinha aquela visão abrangente de cada uma das áreas, né? E foi aí que me deu uma visão abrangente de filme de ficção, inclusive. Eu trabalhei em vários filmes de ficção. Hoje eu faço muito produção, faço orçamento, planejamento de produção para longa, por causa dessa experiência de ter trabalhado em longas, né? Continuando Mas isso não era o meu objetivo de carreira, vamos dizer assim. Quer dizer, eu nunca vi cinema como uma carreira, entende? Cinema era, para mim, meio uma ferramenta, entende? É meio parte de mim, entendeu? É meio... umas pessoas escrevem livros, outras vão para a tribuna, fazem política. Você encontrava dentro da Corsina, quer dizer, outras pessoas nessa mesma situação que você, quer dizer,
Repete? Tudo bem. Dentro da Corsina você encontrava pessoas numa posição semelhante à sua, enfim, Bando de gente jovem querendo fazer filmes, né? E tentando viabilizar o seu trabalho, né? Quer dizer que foi um pouco a BD, Corsina e logo depois o Coletivo de Mulheres de Cinema, né? Que foi um desdobramento, uma coisa... Porque os anos 70, 75 foi a Conferência da ONU das Mulheres em Nairobi, lá no Quênia. Eu já tinha tido uma ou duas antes, eu acho que uma no México e uma na Suécia, duas menores antes, mas a coisa começou a tomar vulto, as pessoas, sabe, quando falava de movimento de mulheres, as pessoas começavam a entender que tinha uma reivindicação aí, uma coisa séria que estava vindo, não era um... E Nairobi foi 75 a hora que isso realmente se estabeleceu, que os olhos se voltaram para o Quênia, entende, internacionalmente. E então essas mulheres conscientes, trabalhadeiras, entendeu, que estavam querendo fazer coisas, entendeu, e que faziam cinema, mas eram ao mesmo tempo estavam levando essa ideia do feminismo, né? Quer dizer, você já começa a trabalhar, já parte de um outro ponto de vista, né?